Começa agora, Memória São Simão. Um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de São Simão e Itaguaçu. Olá, amigos. Olá, amigas. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Esse programa é um projeto da Câmara de Vereadores de São Simão, cujo objetivo é manter viva a história dessas pessoas que tanto ajudaram e ainda ajudam a construir São Simão e Itaguaçu, que tanto amamos. Lembrando que estamos gravando esse programa no dia 26 de fevereiro de 2024. Estamos numa tarde do dia 26 de fevereiro de 2024. E vai ficar em arquivo para que as gerações futuras possam conhecer esses heróis e heroínas de São Simão e Itaguaçu. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito popular na cidade, uma pessoa que todos nós gostamos de estar junto com ele, é o José Gonçalves Sebastião, o popular Zezé. E vamos bater um papo com ele. Zezé, seja bem-vindo. Obrigado, estamos aqui satisfeitos para falarmos um pouco da minha querida São Simão e da minha chegada para cá. Tá certo. Zezé, conta pra gente qual é a sua cidade natal. A minha cidade natal chama-se Rifaina, no interior de São Paulo. É uma cidade perto de Franca, capital do calçado, e perto de Pedregulho, a terra do Orestes Quércia, e perto de Igarapava. Certo. Essa cidade fica ali, é a cidade dos 4.000 habitantes, por aí. E como é que começou a história do Zezé em relação a São Simão? Quando eu tinha 20 anos de idade, eu fui para São Paulo. Certo. Porque procurou um serviço melhor, né? E eu trabalhava em Santo André, no ABC Paulista. No ABC Paulista, lá? Eu morava em São Caetano, tudo é ABC Caetano. Paulista. Isso. E eu entrei de férias, vim para Rifaina descansar, passar os dias com a minha família, e surgiu esse concurso na usina de Jaguara, que é lá no interior, perto de Sacramento, e me pediram para me prestar esse concurso. Eu estava de férias, fui lá e prestei o concurso. Pela CEMIG. Da CEMIG. Aí fui embora para São Paulo, 6 meses depois veio a ordem para mim comparecer em São Simão, que eu tinha passado no concurso e ia trabalhar em São Simão, Goiás. Certo. Aí eu vim para Goiás, para São Simão, a gente acha meio estranho no começo, fica bem preocupado, mas nós viemos vários colegas de vários lugares e ficamos todos amigos. E São Simão me adquiriu de braços abertos. Eu, com pouco espaço de tempo, eu comecei a brincar de bola com a turma de São Simão, com o time de São Simão mesmo. É da época do Buê, Roninho, Caninana. Tempo bom. Tempo muito bom. Amizades essas que o senhor cultiva muitas até no dia de hoje, né? Exatamente. Antes eu era de Rifaina, meu pai tinha um sítio dos 40 alqueires de terra, e todos nós trabalhávamos no sítio. Tirava um leitinho para o gasto e plantava o arroz, o milho, e eu era um candeeiro lá. Candeeiro. Candeeiro. Daqui a pouquinho nós vamos saber dessa história direitinho, desse carro de boi aí, que é uma história muito boa. Ô, Zezé, no ABC, ali na região do ABC Paulista, São Caetano, Santo André, vamos voltar um pouquinho, qual que era a atividade do senhor lá no ABC Paulista? Eu fiz o Senai. Sim. E depois passei a ser o operador de guilhotina. Guilhotina é uma tesoura que corta a chapa para poder fazer as peças. É perigoso esse serviço, né? Não, é perigoso, mas eu não achava que era perigoso, não, sabe? Mas o importante é que eu estava lá firme, nas outras. Tá certo. É uma região muito industrializada de São Paulo, né? É a famosa, o ABC Paulista, né? Tá. É São Caetano, tem a General Motor, Santo André tem uma indústria muito grande de... Por ali tem o São Bernardo também, né? E São Bernardo do Campo tem a Ford, a Volkswagen, tudo lá. E mais outras que chegaram depois, sabe? Tá certo. Zezé, o ano
que você veio para São Simão, qual que foi o ano que você veio para a nossa querida cidade? Eu vim para 1978, 1978. janeiro de 78, que eu tinha que comparecer aqui depois do Carnaval. O senhor chegou numa fase final da construção da usina já? A obra em si estava quase tudo pronta, certo. Mas estava a montagem das máquinas. A máquina 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí a máquina 1 ia rodar, circular e produzir, né? E nós tínhamos que acompanhar ela, o funcionamento dela e vendo o que estava de errado ali para ir corrigindo. E eu cheguei lá, estava ali firme. Certo. Zezé, foi a primeira vez que o senhor trabalhou em usina, em 1978? Exatamente. Eu tinha feito um estágio em Jaguara, antes de eu vir para cá. Aí foi coisa de 2 meses, eu fiquei lá em Jaguara. E aí depois me chamaram, eu abandonei lá e vim. Certo. Na época, a usina de São Simão era algo grandioso, né, que parou o Brasil inteiro, né? E qual foi a sensação do senhor chegando aqui em São Simão e vendo algo daquele tamanho? Eu senti, assim, assustado, né, com uma represa daquele tamanho. E você vê, eu vi as máquinas de Jaguara, era pequenininha. E quando eu vi essa máquina 1, que nós ia pôr ela para rodar, circular, eu senti que era uma usina de grande porte. Algo pesado mesmo. Sinceramente. E junto com o início da usina, estava nascendo também uma nova São Simão, né? Uma cidade nova. O senhor chegou a ver a cidade antiga ou não? Não, quando eu cheguei aqui, já estava na nova. Já cheguei aqui, estava a vila da CEMIG tudo pronto, e São Simão era o que transformou de lá para cá. E nós ficamos morando aí, eu mais uns punhados de companheiro, colega de serviço, na Rua 12 e Rua 14. Nós não pagava nada, nós tínhamos um hotel de graça lá para comer, só dormia na República. Hoje o senhor mora na Rua 14A, né? Foi sempre ali ou o senhor morou em outro local ali no residencial? Não, eu morava solteiro, ela morava aqui na 14 aqui de baixo, né? A certo. 14A. Uhum. A 14. 14. Aí depois, quando eu casei, eu tinha melhorado de cargo lá na usina, eu passei, me mandaram lá para cima, né? Para a Rua 14A, número 21, a minha casa. A parte de cima, as 3 ruas de cima do residencial. Né? Então, 1978, o senhor trabalhou até que ano na usina de São Simão? Eu trabalhei 22 anos. 22 anos. 22 anos na usina. Eu não lembro assim, o ano que eu parei. Sim. Porque eu tinha trabalhado 3 anos em São Paulo e mais 3 em BH, em Belo Horizonte. Aí somou tudo e a nossa serviço aqui é a área de risco. Também cheguei em usina, parte elétrica, é área de risco. Então, se você trabalha 20 anos, vai para 28. E eu tinha mais 6, aí fechou, tranquilo. Certo. O senhor até tinha começado a falar, e nesse meio de prazo, o senhor construiu grandes amizades aqui em São Simão. O senhor destaca quais amizades, a batida de bola, e o que o senhor destaca desse momento mais descontraído da história do senhor aqui em São Simão? Aqui em São Simão, eu vim de um berço de muito educado, sabe? Muito educado pelos pais. E eu cheguei aqui só tinha amizade. E através do meu serviço, eu fiz amizade com um cidadão, eu considero um irmão, Luiz Carlos Ferreira, de Paranaiguara. Certo. Então, quando eu chegava lá em Paranaiguara, a mãe dele perguntava, cadê o Zezé? O Zezé não veio com você, não? Aí eu sempre tinha que ir lá visitar eles. E nós ficamos uma família. Eles me abraçaram, todos os irmãos dele, o Gedeon, o Delso, o Pita, e tinha um outro, o Beto. Aí a amizade virou família. E coincidiu que eu casei em Paranaiguara com a irmã da esposa dele, a Idelma. Idelma. Agora nós vamos falar do casamento do senhor. Uma coisa que eu queria perguntar também é de onde surgiu o Zezé, que todos conhecem? É de criança, depois já de adulto? Não, mas isso já vem lá da minha cidade, sabe? Da cidade, Zezé. Aí chegou aqui, eu jogava bola, e ficou esse Zezé, e
E não tem outro aqui, é eu só. Quando fala Zezé, é eu. O Zezé é bom de estar junto, de a gente estar conversando com ele, sempre muito bem disposto, bem animado. Zezé, agora vamos falar do casamento, né? E como é que foi tudo isso, o casamento? O senhor se estabeleceu em São Simão e lógico que tem que casar, né? Mas eu frequentava muito Paranaiguara, porque pode falar que eu sou maçom, sabe? Sim, tranquilo. Eu sou maçom e eu frequento a loja de lá. E toda semana eu vou lá. E através da amizade com o Carlão, eu fiquei conhecendo a minha esposa, a Idelma. Aí foi se apegando, e chegamos um dia e tivemos que casar. Casamos. Idelma que é irmã da Isolda. Irmã da Isolda. Isolda que inclusive virá aqui daqui mais alguns dias, está batendo um papo aqui com a gente, contando a história dela de São Simão. E aí surgiu, né? O casamento, e a partir daí veio as filhas. Aí passou um tempo, veio a Danila. Danilo todos conhecem, né? Que a Danilo Soares. Foi a secretária de turismo aqui do nosso município. Secretária de turismo aqui. E depois veio a Denise. A Denise é secretária lá no hospital. Sim. Das enfermeiras. E a Paulinha é a última. Estudou, fez veterinária. Casou com o menino daqui, criado aqui. Certo. E hoje eles moram em Rio Verde. Ela trabalha na prefeitura, lá é veterinária da prefeitura. Trabalha lá e está tudo sob controle. Tudo criado. Tudo criado. Graças a Deus, né? E assim que o senhor chegou em São Simão, o senhor chegou lá em 1978, o senhor acompanhou uma cidade em construção. Do início de 1978 para hoje, que já estamos em 2024, como que o senhor acompanhou, como é que o senhor viu aqui, inclusive de um lado ou de outro, tem toda a evolução aqui de São Simão nos painéis, como é que o senhor vê a cidade de São Simão hoje em relação ao que foi lá em 1978? Eu para ser franco, eu sinto muito orgulhoso, eu me sinto um filho de São Simão. Sim. Que é uns 46 anos que eu estou aqui. E São Simão desenvolveu muito. São Simão, quando eu cheguei aqui eram uns 3 mil habitantes, 4 mil. Hoje, pelo que a gente vê falar, já tem mais de 20 mil habitantes. Então, desenvolveu muito. Você vai para o lado da praia, você vê a cidade só crescendo, fazendo obras. E tem uma vila lá no aeroporto que está só casa boa, é uma vila muito chique. Então a gente fica muito orgulhoso de ver que São Simão evoluindo de muito. Cada vez mais. Conversando com o senhor, antes da gente começar a nossa fala, o senhor comentou que o pai do senhor foi vereador por 16 anos. Meu pai foi vereador 16 anos. Lá na minha casa, lá na Rifaina, lá tem os diplomas dele tudo lá, está lá na parede. É um bom tempo, hein? 16 anos. Foi 16 anos. É porque, naquela época, as regiões já elegia o vereador. Nós éramos um punhado de sitiantes, fazendeirinhos, e todos eles nomeavam meu pai, que eles tudo votavam nele. Então, praticamente era garantido. Tá certo. Que ele seria o vereador, representando nós lá, né, na roça. Então o senhor cresceu vendo seu pai mexer com política? Sempre. Não era muito que a gente da roça, a gente fica mais quieto em casa, né? Porque era mais ou menos uns 5 quilômetros da cidade. Então a gente ficava mais quieto. Era fim de semana que a gente às vezes ia na cidade, fim de semana às vezes. Montava a cavalo, naquela época não tinha carro, nada não, de motor, essas coisas. Então a gente ia ou a pé ou a cavalo. Tá certo. E o Zezé é uma pessoa muito amiga de todo mundo, e nesse bate-papo que o senhor sempre tem aí onde o senhor frequenta, o senhor de vez em quando fala de política também, né? É bom falar de política, né? Sempre. Eu estou falando, eu gosto de honestidade. Eu tenho muita amizade na Paranaiguara. Sim. E eu fiz muita amizade com o Lázaro Soares. Lazinho.
o Lazinho, então, nós, pelas famílias, eu estou no meio de parente deles, que a minha esposa é Soares, também é tudo parente. E eu já falei isso para muita gente. Um dia, a mãe do Lazinho, que hoje eu já esqueci o nome dela, já faleceu, a mãe dela falou, o Zezé que tinha que ser o candidato na hora que você saísse, Lazinho. Eu falei, não brinca não. Olha, pensou, o Zezé é prefeito da Paranaiguara. Ah, mas eu não estava preparado para isso, não. Tá certo. Então, uma história muito bonita, onde mostra o Zezé com ligação também com a política, tanto daqui como também lá de Paranaiguara. Né? São laços fortes. É a cidade vizinha, né? Perto, né? Lá de Paranaiguara. É, isso mesmo. O Zezé, tem uma história que nós gostamos muito de ouvir, e, na verdade, eu ouvi um pouquinho, eu quero ouvi-lo por completo agora. Vamos contar essa história. Tem uma história do carro de boi que você gosta. Inclusive tem até música que a gente toca na rádio de vez em quando aí sobre carro de boi. Já, de vez em quando manda para mim. Conta essa história pra gente, Zezé. Sabe o que é? Uhum. Às vezes, eu já morava na Rifânia, né? Eu já estava na Rifânia, mas nós tínhamos sítios, nós íamos para lá todo dia. Então lá tirava o leite, amansava as vacas mais novas, vendia o leite, que era para manter, comprar umas coisas para o vaqueiro, nós não tinha vaqueiro era nós, mas tinha um povo antigamente que morava tudo junto com a gente lá. Tinha os barracos deles, mas morava com a gente. E o meu pai, daquela época, a gente colhia o arroz e guardava ele, o arroz que nós ia gastar ele, o arroz do gasto, né? Ficava guardado lá em casa mesmo, na roça. E aquele que sobrava, nós vendíamos ele para os donos da máquina de arroz que era, antigo lá, eu não lembro agora quem que era, então a gente tinha que levar esse arroz de carro de boi. Aí meu pai falou, Zezé, canga os boi. Eu fui lá, canguei, aguia os boi da frente, balão, limão, no meio, os boi da chaveia, do meio ali, macioso, e lá no pé do cabeçalho, onde engata o cabeçalho, era o Moreno e Tesouro. Oh. Aí vai eu tinha ido na Ifânia e teve um baile lá, eu dancei lá, assim, com a menina, mas naquela época de dançava, a gente só de dançar já estava mais ou menos, né? Aí no outro dia nós viemos embora, tchau. Quando eu vou chegando, eu fui candeando o carro de boi. Descalço, quando eu fui entrando na cidade, na Ifânia, guiando o carro na frente, a menina estava lá numa janela, quando me viu descalço, ela falou, acabou o namoro. Mas isso nem a minha mulher não gosta de saber desse assunto, nada não. Não, pode deixar que vamos deixar em segredo. Então, Zezé, assim, eu sempre quis saber, aproveitar essa oportunidade, que bom que o senhor também explica para todo mundo. Tocar um carro de boi é difícil? Como é que é o segredo? Para dar a impressão que dá que o boi é mais difícil de tocar do que o cavalo, ou estou errado? Mas só que eles acostumam, sabe? Você vai acostumando com o jeito da gente, o candeeiro fala, você anda com a vara de ferrão, então torna difícil, mas a gente tira de letra, acaba maneirando tudo. E depende muito do candeeiro. O candeeiro tem que ser bom. Para os carros é só boi, a vaca não entrava, só boi. Só boi. E a atividade desses bois é específica só para o carro mesmo? E muitos deles, porque hoje melhorou tudo, né? Muitos deles antigamente passavam carpideira no arroz e no milho, usava ele. Era um sozinho. E era aqueles mais mansinhos. E meu pai normalmente ele pegava os boi mocho, que não tinha chifre. E nós amansava eles, que às vezes você vai cochilando, quando o boi dá uma cabeçada na gente, uma cornada na gente, e joga a gente longe. Então nós usávamos os boi mocho. Então o senhor começou a atividade cedo. Com quantos anos o senhor começou a trabalhar? Eu, para ser franco para você, 6 anos de idade... Já estava trabalhando? O meu pai já tinha que acompanhar ele no serviço, ali na capina. Na roça? Na capina, no arroz e o milho, que era o de costume nosso, né? Lá em Rifânia? Lá em Rifânia. Lá a atividade de Rifânia sempre foi ligada mais ao agronegócio, ao campo?
Lá sempre foi lavoura. O leite era só para o gasto, a maior parte, né? Que não tinha... Era mais o leitinho que dava um dinheirinho para manter a despesa de casa, né? Que a maior parte era... Não era o arroz nem o feijão, a maior parte era um macarrão, nem óleo não existia para nós, era o porco gordo. A banha. A banha de porco. Então era aquilo. Aí nós ficávamos muito satisfeitos. Quando colhia o arroz, antigamente na cidade não tinha mercado, tinha um armazém. Era armazém, de um povo antigo, Manir Salomão, o turco. Então nós comprávamos 6 meses fiado dele. Quando colhia o arroz e o milho, aquilo que sobrava, tirava do gasto, o que sobrava, nós vendia e acertava os 6 meses. Do armazém lá, do Manir Salomão. Interessante, Zezé. Zezé, o senhor e toda a família são católicos, né? Somos católicos e sempre fomos católicos. Sempre católicos. Lá na minha região tem a igreja, o santo protetor nosso lá é Santo Antônio. Todo ano levanta ele, Santo Antônio. Nós levantávamos ele lá na roça, Santo Antônio, São João e São Pedro. Levantava ele, fazia fogueira e os vizinhos iam para lá, tinha quitanda, pipoca, e nós passávamos a noite lá. O senhor chegou em 1978 em São Simão, né? Então não demorou muito o senhor conhecer o Padre Martim, né? Ah, sim. O Padre Martim, até nós éramos muito chegados nele, sabe? Porque eu sempre fui piolho, sempre fui católico, sempre frequentei a igreja. Sim. E o Padre Martim se apegava, eu frequentava muito o Hélio da pizzaria e ele sempre ia lá jantar lá com nós. Uhum. Ele jantava lá. Então, ficamos muito tempo amigos e ele era muito querido lá da família do Hélio e nós sentimos muito quando ele foi embora. Mas fomos compensados pelo nosso padre que está aqui, sabe? Está fazendo um excelente trabalho. Está fazendo um excelente trabalho, muito bom. Excelente. Tá certo. Zezé, então, agradeço a sua contribuição por estar batendo esse papo com a gente. E esse vídeo vai ficar aí eternizado em nossos arquivos. O senhor contou um pouquinho aí da história, abriu o coração e abriu aí o seu arquivo para a gente. Falou. Muito obrigado. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui dando essas informações. E aprendi a gostar de São Simão, não tem como ir embora daqui mais. Aqui é um lugar que eu aprendi a amar. Eu amo meu São Simão. Muito obrigado. E nós não queremos que o senhor vá e fique aqui muito tempo, com certeza. Então, ouvimos aí o nosso querido Zezé. E você que sempre acompanha aí o Memória São Simão, fique ligado na página do YouTube da Câmara Municipal de São Simão. Lá sempre terá uma bela história de grandes homens e mulheres que contribuiu para a história da construção do nosso município. Você assistiu Memória São Simão, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de São Simão e Itaguaçu.